Estamos operantes. Muito bem. O tema Yoga Sutras, dentro da literatura do yoga, sempre é o tema que eu mais gosto. E de todos os livros, né, é aquele que eu sempre estou revisitando, sempre estou estudando novamente. Porque os sutras, como já falei para vocês, é uma leitura reflexiva, né? É uma leitura meditativa. Você lê o verso e medita sobre ele, ou conjunto de versos, né? E ao meditar sobre ele, ou sobre eles, o mais importante ali é compreender os conceitos. As palavrinhas em sânscrito, que para nós as traduções são bem escorregadias muitas vezes, né? Cabem muitas traduções diferentes. E sempre buscar na elaboração do pensamento. Vamos lembrar que a palavra sutra significa linha de pensamento, né? Ela é coesa do começo ao fim. Então não cabe ali interpretações que sejam convenientes às nossas mazelas, né? A gente tem que entender a coisa tal como ela é. E uma vez então meditando sobre essa linha de raciocínio, sobre o sutra, está buscando o tempo todo referências com a sua realidade, tá? Trazer isso para a sua vida cotidiana, beleza? E no último capítulo, Patanjali vai falar sobre o Kaivalya. Kaivalya, ele é um sinônimo da palavra moksha. Moksha parece que é mais usual, assim, é mais ventilado dentro do universo do yoga por conta da sua conotação espiritualista, né, vedantina. Enquanto Kaivalya vai sugerir uma tradução literal a ideia de recolhimento ou isolamento, né, a palavra moksha refere-se à libertação espiritual, né, a liberdade do eu substancial, que está coerente também, mas a linha de visão que Patanjali adota aqui é uma linha de visão mais naturalista, né? Que é herdeira da tradição Sankhya. Sempre lembrando que os Yoga Sutras de Patanjali é o final do discurso Sankhya, que é um texto muito mais antigo, tá? Inclusive, enquanto o Sutra de Patanjali é um texto curto, o Sankhya já é um Shastra. Shastra é um termo que a gente utiliza para um texto mais robusto, né, para um livrão mesmo, tá? Em termos de entendimento, sutras são sempre linhas de raciocínio apresentados na forma de versículos, de versos, tá? Os demais também são, mas é um texto mais curto, ele tem uma linha de raciocínio de começo, meio e fim, não abre margem a especulações. Já Upanishads, ou Upanishada, é uma espécie de artigo científico, né? São textos bem curtinhos, vai pegar um determinado recorte ali que está sendo estudado e vai abrir aquele recorte. E já a palavra Shastra já envolve um texto realmente mais robusto. E de todos os Shastras hindus, o Sankhya muito provavelmente é o mais importante, é o mais expressivo. Tá? Inclusive ele é um Darshana também. O Sankhya é um dos pontos de vista da filosofia hindu. Tá? E os Yoga Sutras de Patanjali, portanto, é o final desse discurso. Beleza? Patanjali, então, ele vai abrir os sutras explicando o que é o Samadhi, né, definindo o termo Samadhi, a ideia de iluminação. No capítulo 2, ele apresenta as técnicas, por isso que ele chama de Sadhanapada, né, a parte da prática. No capítulo 3, que a gente estudou na aula passada, é o Vibhuti-pada, ele fala sobre os resultados dessa prática. E no último, é o Kaivalya-pada. Então, o quarto e último capítulo dos Yoga Sutras, chamado de Kaivalya-pada, é traduzido como o capítulo da libertação. Aqui, Patanjali conclui todo o sistema do yoga, explicando a natureza final da consciência, o funcionamento profundo da mente e o estado último de libertação, proposto pelo yoga, Kaivalya. Enquanto o Samadhi, apresentado no capítulo 1, é a meta do yoga, o autoconhecimento, iluminação, expressão da consciência, a libertação do indivíduo de estados inferiores à existência, aqueles onde o indivíduo está subordinado a Maya, a ilusão, aqui chamado de Kaivalya, é o objetivo final, tá? Se os capítulos anteriores tratam da definição de Samadhi, da prática, que é o sadhana, e do refinamento da mente, Vibhuti, que é também os resultados, esse último revela o resultado final de todo o processo evolutivo que o yoga propõe, tá? A natureza das capacidades e da mente é o objeto de estudo do último capítulo. Só que antes da gente entrar na natureza, na forma como a mente se manifesta, né, que Patanjali vai, é claro, apresentando em todos os capítulos, tá?
mas aqui ele vai entrar um pouquinho mais nas capacidades da mente, a natureza das capacidades essenciais da mente. Esse último capítulo é, para os historiadores, estudiosos da literatura védica, uma introdução tardia nos Yoga Sutras. Acredita-se que os Sutras de Patanjali, originalmente, era composto apenas dos 3 primeiros capítulos, o Samadhi, o Sadhana e o Vibhuti. E esse último entrou aí, talvez, alguns séculos à frente, por influência do budismo. Haja vista que a abordagem, a narrativa que Patanjali usa aqui no último capítulo, é muito próximo do Dharmapada, que é o ensinamento de Buda, né? E é um pouco distante aqui dos capítulos anteriores, os 3 anteriores de Patanjali. Então, se você pegar a narrativa inteira dos Sutras de Patanjali, você vê ali que tem uma certa coerência de raciocínio entre os 3 primeiros capítulos. Não que o último não tenha, mas ele foge um pouco da narrativa primeira. Ele muda alguns argumentos, ele muda a apresentação. Então, acredita-se que esse último capítulo tenha sido incorporado por influência do budismo. Por que isso ocorreu? Houve um momento histórico na Índia e que a Índia ela se tornou budista por séculos, né, por conta de autoridades políticas vigentes na época. Houve um grande rei cujo filho foi salvo por um monge budista. O filho, esse príncipe, estava enfermo, e eu não me recordo o nome do rei agora, se era rei Aloka, desculpe, mas eu não me recordo o nome do rei. Mas o filho dele estava muito enfermo, e em gratidão a esse monge budista que o salvou, ele disse que decretou, né, que enquanto a dinastia dele existisse na Índia, toda a Índia seria budista. Então as escolas de meditação que não eram budistas, inclusive as escolas de yoga, porque existem outras escolas meditativas, né? Todas as escolas não budistas deveriam aderir à prática budista, né? Passivas ali de penas duríssimas se descumprissem essa ordem. Então, por esse motivo, toda a Índia se torna budista por séculos, o budismo se torna a tradição religiosa oficial, e todas as escolas são obrigadas a desenvolver dentro dos seus métodos práticas budistas. Então acredita-se que o Kaivalyapada tenha sido incorporado por esse motivo, mas é uma especulação, tá? A gente não tem isso como uma obrigatoriedade dentro da literatura, impressa na literatura. Isso é transmitido de forma empírica. Há textos que fazem alusão a isso, nos trazem um certo entendimento, principalmente os textos budistas antigos, falam dessa dívida de gratidão que o rei tinha com o budismo, né, e por esse motivo ele torna a Índia toda budista. É curioso que, mesmo o budismo tendo nascido na Índia, não é a religião predominante da Índia, né? O budismo lá, se não me falha a memória, tem 4º lugar em termos de tamanho, né, de quantidade de praticantes e tudo mais. A religião predominante na Índia hoje é o islamismo. Depois vem o hinduísmo, depois vem o cristianismo e então o budismo. Tá? Aí vai ter lá variações do shivaísmo, do jainismo e muitas outras. Tá? E é claro também que para o ocidental que vai estudar a espiritualidade hindu, pode parecer uma grande bagunça quando você chega lá para poder tentar entender o pensamento religioso hindu, porque o sincretismo religioso é muito forte entre as culturas, entre as tradições, né? É comum você ver um templo budista aqui na frente, o praticante sai desse templo budista e vai fazer algumas preces num templo shivaísta que está bem em frente, né? E isso é bastante comum, inclusive gera muitos conflitos lá, e conflitos que são até sangrentos até hoje, não entre as linhas hindus, mas das linhas hindus com o islamismo. Então há uma briga interna, né, por disputa de território, disputa de fiéis e tudo mais, entre o islamismo, fechado em si mesmo, com todas as correntes hindus. Entre elas vai entrar o budismo, mesmo não sendo o budismo considerado um darshana, ou seja, um dos 6 pontos de vista hindu. O budismo ele é considerado como uma espécie de heresia, mas uma heresia no bom sentido, é que ele sai do tronco original com outro pensamento, né? Mas ele é considerado parte do hinduísmo, né? Mas, assim, as brigas lá entre as tradições religiosas, os hindus, eles de certa forma se unem contra uma certa imposição islâmica que ainda é muito forte dentro da Índia, muito forte. É que a gente não tem notícias aqui, né? Não chega isso para nós, mas há muitos conflitos lá em aldeias, cidades, em debates assim
bem calorosos sobre diferentes tradições religiosas, né? Então isso para o ocidental, quando chega lá, ele fica meio confuso, né? Afinal, o que é o hinduísmo, né? Então dá uma zoada na cabeça da galera. Mas é só esse adendo aqui para entender que o Kaivalyapada, ele sofre, sem dúvida nenhuma, para quem já estudou o budismo, vai perceber uma forte influência do pensamento budista dentro do yoga. Mas, repito, yoga e budismo são duas coisas totalmente diferentes, tá? Mesmo o yoga sendo parte, né, do corpo filosófico hindu, mesmo o yoga sendo um darshana hindu e o budismo não há uma certa similaridade de pensamento, mas a técnica de meditação budista é bem diferente da técnica de meditação yogi. Tá? Vamos lembrar que enquanto o budismo, em linhas gerais, né, independente da tradição budista que você siga, trabalha com a ideia do Shunya Chana, ou a meditação de esvaziamento do espaço mítico, a palavra Shunya significa isso, esvaziar, e Chana vem de meditação, né? Já o Yoga, em todas as suas correntes, trabalha com a ideia de Purna Chana. Purna significa preenchimento. Então, enquanto o Yoga vai trabalhar o preenchimento e a apropriação do espaço mítico, o budismo vai trabalhar o esvaziamento do espaço mítico. Então, são duas técnicas distintas, tá? A palavra Samadhi também está dentro do budismo, mas tem uma interpretação diferente daquela que Patanjali dá no Yoga. Então, a gente, dentro da tradição do Yoga, mantém a definição de Samadhi tal como Patanjali apresenta nos Sutras, tá? Que eu já expliquei para vocês lá. Então, vamos lá. Dentro dessa classificação, né, a natureza das capacidades da mente, Patanjali inicia o capítulo retomando a ideia de que certas capacidades, como as descritas no capítulo anterior, o capítulo do Vibhuti, né, podem surgir por diferentes meios, por diferentes maneiras. Enquanto lá no capítulo 3 a gente falou bastante sobre Samyama, né, uma meditação mais profunda, aqui os meios que Patanjali fala que a prática da meditação pode produzir no indivíduo, que leva o indivíduo ao Samadhi, ele repete aqui novamente, né? E do Samadhi pode conduzi-lo ao Kaivalya, vem primeiro de nascimento. Mas nascimento aqui não é necessariamente que ele nasceu iluminado, digamos assim, nasceu com uma graça divina. Nascimento significa que ele veio de família brahmânica. Se ele nasceu na alta casta sacerdotal, filho de Brahmani, Brahmani será. Portanto, dentro da literatura, ele já nasce iluminado e já está lá com um forte empurrãozinho para o Kaivalya. Então, eles consideram que aqueles que nasceram dentro de determinadas castas, né, principalmente a casta brahmânica, ele já tem ali no seu DNA o Samadhi e o Kaivalya incorporados. Tá? Uso de substâncias, dentro do contexto tradicional, claro. O que seria esse uso de substâncias? É a utilização da beberagem do soma. O soma é uma erva, na verdade como fala? Uma espécie de seiva que nasce de um arbusto que ele existe ali às margens do rio Ganges. Né? O soma ele é um arbusto, né? Então a seiva é utilizada num ritual bramânico e ao fazer uso dessa beberagem, mas eles não engolem. No ritual, eles vão fazer uma espécie de burburejo e vão cuspir aquilo, uma espécie de fogo sagrado, né? Mas ele já produz um estado alterado de consciência. O soma, ele é... Alguns aqui no Brasil, inclusive, associam o soma à ayahuasca, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Enquanto a ayahuasca é um cipó, o soma é uma seiva que nasce de um arbusto. Enquanto a ayahuasca, tradicionalmente lá no Amazonas, é utilizado por tribos indígenas em rituais específicos, aqui, digamos, na parte baixa do Brasil, né, ele é utilizado de maneiras que muitas vezes conduzem indivíduos a neuroses, a certas patologias mentais, e acaba sendo bastante perigoso. Não se recomenda. O ayahuasca no Brasil, inclusive, ele foi catalogado como alucinógeno, tá? Ele tem propriedades alucinógenas, assim como o soma também o tem. Mas o soma, como dito, ele é utilizado em práticas bramânicas, em rituais bramânicos. Depois vem através dos mantras, mantras específicos, né? A prática contínua de determinados mantras podem conduzir o indivíduo ao Samadhi ou Kaivalya. E vamos lembrar que quando falamos de mantras, estamos falando da religiosidade hindu. Mantra e religiosidade hindu são inseparáveis, tá? Toda prática mântrica,
todo treinamento meditativo através dos mantras é também um treinamento espiritual. E dependendo da tradição que você está ali desenvolvendo aquela prática, é também um rito religioso, tá? Então, falar que mantra não tem nada a ver com a religião hindu é um erro de interpretação. A literatura apresenta todos os mantras, sem exceção, como uma ferramenta de prática religiosa, tá? Então, se eu coloco dentro de uma prática de yoga o mantra, eu estou associando também uma parte religiosa dentro. Sim. O que a literatura apresenta é isso, o que Patanjali diz é isso, tá? Sim. É claro que a gente está falando aqui dos mantras devocionais, dos mantras tradicionais. Tem uma série de mantras moderninhos aí, né, que a galera usa de uma forma até poética muitas vezes, mas se você analisar a estrutura de cada mantra tradicional, todos eles têm ali uma certa devoção a uma deidade hindu, a uma divindade hindu, a um aspecto da religiosidade hindu, a características das tradições religiosas hindus, tá? Então, aí vem a disciplina intensa, que é outra forma, tapas, que é o que Patanjali sugere nos Yoga Sutras, e a meditação profunda, samyama, que é o que também Patanjali sugere nos Yoga Sutras. Então o que Patanjali está falando aqui, né? Ele não está dizendo que é muitas vezes uma interpretação das pessoas que estudam os sutras que você tem que fazer assim sobre nascimento, né? Que você pode nascer com uma graça divina já em samadhi. Isso é um equívoco assim grande, né, da interpretação do texto clássico, né? Repito, o que ele está falando aqui, ele se refere à tradição brahmânica. Filho de Brahmani, Brahmani será. Portanto, ele já está em Samadhi e chegará ao Kaivalya fatalmente ao longo da vida. Tá? O uso de substâncias, né, que é o uso do soma. Tem algumas outras substâncias que outras tradições utilizam também, mas a principal é o soma. É dentro de um ritual brahmânico também. Desculpa, deixa eu desligar aqui meu celular. Eita, peraí. Deixa eu só dar um ok aqui. Então, o que o Patanjali está falando aqui nas duas primeiras definições é outras maneiras para chegar ao Samadhi que não são as maneiras do Yoga. Ele está apresentando quais são as diferentes maneiras para se chegar ao Samadhi. Não que nós tenhamos que fazer uso, por exemplo, do Soma para poder chegar ao Samadhi. E nem a primeira seria possível, porque nenhum ocidental é filho de Brahmani. Para ser filho de... Você tem que nascer lá na Índia. Né? E tem outro detalhe. O hinduísmo, como prática religiosa, ele só é conferido ali a quem nasceu na Índia. Para você falar que você é hinduísta, você precisa nascer lá e viver lá. Se você nascer na Índia como hinduísta, né, e sair da Índia, você não é considerado mais hinduísta. O que eu quero dizer? Que o hinduísmo é uma religião étnica e territorialista. Você precisa ser de lá e viver lá. Por isso que os brahmanes são proibidos de sair da Índia, com raríssimas exceções. Quando vão ministrar conferências fora do Brasil, como tivemos aqui no país, o responsável pela Universidade de Mumbai, Universidade Védica de Mumbai, né, que foi o Swami Satyananda, quando esteve no Brasil. Desculpe, Satyananda não, me equivoquei. Swami Sarasvati Dayananda. Sarasvati Dayananda, quando esteve no Brasil, nas décadas de 80, ele veio nas décadas de 90 também, ministrar conferência sobre Vedanta. Foi uma autorização especial que ele teve para poder sair da Índia. Então, o terceiro ponto que Patanjali fala aqui sobre mantras é a possibilidade de você chegar ao Samadhi Kaivalya dentro de ritos religiosos, dentro de práticas espiritualistas, tá? Mas a gente não tem dentro da tradição do yoga, pelo menos a que Patanjali apresenta, nenhuma dessas três primeiras, nem por nascimento, nem por uso de substâncias, nem por mantras. Aí muita gente fala assim, não, mas como não? Lá nos Yoga Sutras, Patanjali não fala que ao vocalizar ou mentalizar o Pranavaon, a palavra Pranava significa sílaba, nós dissolvemos todos os antariayas, todos os obstáculos da mente? Sim, mas o Om isolado não é considerado um mantra. O Om isolado ele é considerado um Bija ou um Japa. Mas é verdade que em todos os mantras são abertos com a sílaba Om. Mas é tipo Om Namah Shivaya, Om Bhurvuvaswaha e por aí vai, né? Quando você vai
pegar os mantras tradicionais, nenhum mantra é aberto sem considerar a sílaba Om. Mas o Om praticado aqui dentro do yoga é diferente, é o Om isolado, só ele. Só ele. Ele não tem uma estrutura religiosa, ele não tem uma estrutura mântrica na sequência. O que é uma estrutura mântrica? É uma vocalização, uma repetição de sons sempre tritônico. Tem 3 tons. Tem um tom medial, um tom mais alto, um tom mais baixo. Todo mantra tradicional é tritônico, tá? Aquilo que a gente ouve hoje em dia de uma forma mais melodiosa, que também está dentro da prática dos mantras, é chamado de Kirtan. Kirtan é um mantra mais extrovertido, mais cantado. Vou te dar um exemplo. Um mantra tradicional hindu, por exemplo, estaria vocalizando assim, um mantra de devoção a Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, ou Om Namah Shivaya. Agora, se eu faço ele de uma forma mais melodiosa, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah... Isso é Kirtan. Quando ele é cantado, ele é melodioso, é Kirtan. Está dentro dos mantras. Mas o mantra só, ele por si só, ele é tritônico. Como o próprio Gayatri Mantra, né? Om Bhurbuva Swaham Tatsavichurvarehenyan Bhargo Devasya Dhimahi Joyodaha Prachodayat. Tem 3 tons nele. Aí é mantra. Então, tradicionalmente os mantras são sempre cantados assim, em 3 tons. É claro que vai depender um pouquinho aí da nota que você vai utilizar, mas todos eles, em linhas gerais, são tritônicos, tá? O Kirtan é uma expressão mais recente, que é muito utilizado dentro das ordens Vaishnavas, os Hare Krishnas e muitas outras, tá? Agora, quando é só o Om isolado, Patanjali traz o Om, porque o Om está no Sankhya. Você pega o tratado Sankhya, ele apresenta ali o Om como corpo reverberante do princípio de tudo, que é muito próximo daquilo que a ciência chama de o grande Big Bang, a grande explosão, o som, a luz. Está em todas as escrituras algo parecido assim. Você pega a nossa Bíblia mesmo, em Gênesis, faça-se a luz. A luz fez, né? O verbo se fez presente. O que é o verbo? É aquilo que é falado, aquilo que é entoado, né? Aquilo que é emitido, é um som. Para o Sankhya, o Om seria algo, para que nós entendamos, né? Seria o corpo reverberante de Deus. O hindu não enxerga Deus tal como as religiões abraâmicas enxergam. O judaísmo, o islamismo, o cristianismo, né? E nem como o zoroastrismo também, que é considerado a mais antiga das religiões, que todas as religiões monoteístas vieram daí, né? O zoroastrismo, sempre dá um quebra-língua quando fala essa palavra. O zoroastrismo que nasceu na Pérsia antiga, mais ou menos 1000 a 2000 anos antes de Cristo, né? Aí as religiões monoteístas vêm desse princípio, mas as religiões politeístas não, tem uma outra estrutura. Para o hindu, o Om seria isso, o corpo reverberante de Deus. Patanjali ele vai chamar esse corpo reverberante, esse princípio de tudo, ou o grande arquiteto, o grande construtor do universo, de Ishvara Pranidhana. Né? Quando a gente fala devoção a Ishvara, Ishvara Pranidhana significa isso, que está lá no capítulo 2. Né? E quando você vocaliza a sílaba Om, você está invocando Ishvara, você está invocando essa manifestação primeira, esse verbo primeiro, essa vibração primeira, onde tudo foi constituído, onde a practice foi realizada, a practice que é a matéria, né? Então é só assim, só tem esse ponto que Patanjali chama a atenção, mas ele não classifica o Om como um mantra, ele classifica o Om como um Bija, B-I-J-A, que é semente, ou Japa, Japa, J-A-P-A, são os mantras monossílabos, não é mantras, né? É vício de linguagem quando a gente fala assim, né? São sons repetidos em um só tom. Então nós temos na tradição tântrica, por exemplo, 6 bídias, né? Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om. Mas o primeiro bídia é o Om. O Om sustenta todos os demais. Então por isso que o Om abre qualquer mantra, por isso que o Om está presente na prática dos bídias. Mas esses 3 primeiros aqui, tanto por nascimento, quanto por uso por substância e por mantras, não é o que o yoga adota. Mesmo escolas modernas, escolas medievais, tendo incorporado essas práticas dentro das suas tradições de treinamento yogi, elas não são originárias do yoga, tá? Para a gente entender o que é originário do yoga, tem que entender os Yoga Sutras. É ali que está
a gênese do yoga, né? Onde é que a gente encontra referência do que é a prática do yoga mais autêntico, mais verdadeiro. Então essas duas últimas, a disciplina intensa, que é o tapas, e a meditação profunda, que é o samyama, Patanjali ele entende como sendo a natureza das capacidades mentais dentro daquilo que o yoga oferece, tá bom? No entanto, ele deixa implícito que essas capacidades não são o objetivo do yoga. Elas pertencem ainda ao campo da mente e da natureza, prakriti, e não à consciência pura, purusha, né? Ou seja, tanto a disciplina intensa, tapas, quanto a meditação profunda, samyama, que nós utilizamos no yoga, quanto por nascimento, por uso de substâncias ou mantras utilizados em outras tradições, essas capacidades não são o objetivo da prática do yoga. São ferramentas, são caminhos utilizados para que a gente consiga chegar ao objetivo final, que é Kaivalya. Então, se deter nessas práticas como sendo elas o imperativo do que seja o propósito do yoga, também é um equívoco de treinamento, tá? São apenas ferramentas, são caminhos para nos conduzir ao próprio Purusha. Purusha aqui, P-U-R-U-S-H-A, é a chispa primeira, né? É o princípio de tudo. É aquela matéria-prima que criou todo o universo, cuja centelha está em nosso coração. Essa centelha primeira que está em nosso coração é o que nós chamamos também de espírito, que é o nosso eu substancial, o nosso eu mais profundo, tá? Mas, de forma alguma, a prática do yoga quer conduzir o indivíduo a uma contemplação, digamos assim, da practice pela practice, ou seja, da matéria pela matéria. Não estamos praticando apenas para contemplar a obra da criação. Sim, também, mas não ficar nela. Nós transcendemos o imanente, nós transcendemos o material, nós transcendemos aquilo que conseguimos captar através dos órgãos de percepção sensorial. Vamos além. Vamos buscar aquilo que é transcendental dentro do que o yoga está propondo, tá? Que é produzir samadhi primeiramente e depois kaivalya, que é a libertação. A mente como instrumento, não como identidade. Tá? A mente como instrumento, não como identidade. Um dos pontos mais profundos do Kaivalyapada é a análise da mente, tal como ela é. Mente aqui no conceito de, a ideia de citta. Cita que Patanjali apresenta ali como os vários núcleos mentais que temos, né? Nós podemos chamar a mente como um todo de Mahasita, Maha, M-A-H de grande, cita aqui de mente, ou simplesmente de Mana, M-A-N-A. Patanjali ele usa esses dois termos para a mente, Cita e Mana. Mana é mais apropriado para a mente como um todo, ou seja, para os vários conjuntos de núcleos mentais, para as várias ideias que compreendem a mente humana, tá? Cada núcleo mental, cada ideia é um cita. A mente é apresentada como mutável, né? Condicionada, composta por impressões, sanskaras, influenciada por experiências passadas e pela forma como nós enxergamos a realidade. Ou seja, se a mente ela não é a identidade do que somos, mas é um instrumento para acessarmos o que somos, ela vai nos oferecer ali uma série de ferramentas nesse processo, né? E quando a gente entende que a mente é mutável, ela não é sólida, ela não é estável. A nossa mente está sendo editada o tempo todo, né? A mente ela é fluida. Por que ela é fluida? Por que ela é editável? Porque nós vivemos e a vida implica em experiências, em vivências, em aprendizados. Então, ao longo de toda uma vida, os aprendizados, experiências e vivências que a gente vai possuindo ali, nós vamos produzindo consciência, né? A consciência é o resultado da mente e não a mente. Consciência e mente são duas coisas diferentes, tá? São duas coisas separadas. Ela também é condicionada. Esse condicionamento ocorre pelos hábitos mentais que adquirimos. Nós chamamos aqui os hábitos mentais de sanskaras, que Patanjali também vai chamar de impressões, compostas por impressões, né? Aquilo que a gente vai repetindo, por N fatores, vai produzindo impressões na nossa mente. Essas impressões elas vão ser maiores ou menores, dependendo da quantidade de energia que a gente oferta nessas rotinas, nessas constâncias, né?
Por exemplo, nós temos sanskaras muito fortes, impressões muito fortes, no que diz respeito ao nosso trabalho. A gente trabalha com a mesma coisa todos os dias, então essa impressão fica forte. No que diz respeito à nossa família, a maneira como a gente se relaciona com aqueles que estão mais próximos é uma coisa constante. No que diz respeito ao nosso idioma, à nossa língua, isso vai moldando praticamente quase toda a mente, né? Então isso vai produzindo aquilo que Patanjali vai chamar de vasanas, de condicionamentos. Só que esses condicionamentos é um reflexo da mente. E esse reflexo da mente vai produzindo boa ou má consciência, né? Patanjali vai chamar, para a gente entender aqui, a boa consciência de citas positivos, citas construtivos. São núcleos mentais que edificam, são núcleos mentais que elevam você, são núcleos mentais ou ideias que te tornam um ser humano melhor. Mas tem também aquelas consciências que são ruins, que são inadequadas, que também é consciência, né? Que vai te apequenando, vai te afastando de uma vida virtuosa, vai te afastando de uma vida com sentido e te mantendo preso a Maya, né? Então ele até tem uma representação simbólica de um cita positivo, de um cita construtivo, de um vórtice horário que vai penetrando no centro, de fora para dentro. Ou seja, o objeto de estudo de um praticante de yoga é ele mesmo. Então a consciência dele vai penetrando profundamente nele mesmo. É a consciência investigando a própria consciência. É a mente estudando a própria mente. Então esse vórtice, esse chakra é para dentro. Já a simbologia para um cita negativo ou para uma consciência ruim é o oposto. É um vórtice crescente. Você começa a olhar para fora, para practice, como aquilo que confere sentido à sua existência. Isso produz sofrimento, produz dores, produz crises existenciais, produz afastamento da realidade. Vai produzir aquilo que Patanjali chama de kleshas. São os sofrimentos que nascem em uma mente que está em devaneio. Então aí é um cita que vai buscando o que está fora, né? A minha referência do que é correto, a minha referência do que é justo, a minha referência do que é verdadeiro, do que é pleno, está sempre fora e não em mim mesmo. Então o yoga, ele percebe o que está fora, mas, repito, o objeto central de estudos de um praticante de yoga é ele mesmo. É a própria consciência, a própria mente, o próprio purusha, a própria existência, a própria practice, né? É ele em profundidade em si mesmo, tá? Então, a mente não é autônoma, ela funciona como um instrumento que reflete a consciência. Basicamente é isso. Patanjali afirma que a mente parece consciente, mas ela não é. Ela apenas reflete a luz da consciência, que é o Purusha. Então, para Patanjali aqui, a consciência mais autêntica, a consciência primeira, é o nosso eu substancial. É o que Patanjali chama de Purusha, que é essa chispa do princípio de tudo que repousa em nosso coração. É essa consciência primeira, esse Purusha, que nós temos que buscar para que tudo que existe a partir dela seja um reflexo dela e não o oposto. Porque o oposto é impossível. Se você tentar refletir o mundo externo, né, ou melhor, se você tentar refletir o seu Purusha, o seu eu substancial a partir do mundo externo que está fora, você vai ofuscar o seu Purusha. Você vai apagá-lo, você vai escondê-lo, ele não consegue se manifestar. Então quem controla o indivíduo nesse aspecto aí é a Maya, é a ilusão. Tá? Então, esse para Patanjali é um ponto crucial. Confundir mente com consciência é a raiz da ignorância, que Patanjali chama de avidya. Confundir mente com consciência é a raiz da ignorância, avidya. Vidya é conhecimento, avidya é ignorância. E a ignorância aqui não é só no sentido de não saber, de não conhecer, mas em especial de não querer saber, de não querer conhecer, de não querer aprender. Tá? Nessa toada, Patanjali continua falando sobre sanskaras, karma e continuidade. O capítulo também aprofunda o funcionamento dos sanskaras, que são as impressões da mente, e do karma. Ele, resumindo aqui, ele define karma como algo onde uma ação gera uma impressão. Não necessariamente uma reação, né? Porque nem toda ação tem o seu contraposto, tem a sua reação, mas sempre gera uma impressão. Sempre gera uma impressão. Por exemplo, um pensamento que você não expressa em palavras,
ou palavras que você não traduz em ações, pode não gerar uma contração, pode não gerar uma resposta imediata ali, mas sempre vai gerar uma impressão dentro do seu corpo mental. Grande parte daquilo que pensamos nem é dito, nem é falado. Inclusive, muito do que pensamos nós nem conseguimos expressar em palavras, muito menos em ações. Por exemplo, hoje a gente ouve muito falar, né, que as pessoas falam muito e pensam pouco, né? Gosta de falar, falar, falar e pensar quase nada. Bom, quantitativamente, nós pensamos muito mais do que falamos. Pensamos cerca de 90% a mais daquilo que falamos. Mas qualitativamente, aí eu concordo, que a gente fala muito e pensa pouco, né? Mas o pensamento é algo frenético dentro do espaço mental. Ele ocorre, assim, de uma maneira que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue aferir, sabe? Então Patanjali já identificou isso. E às vezes nós confundimos isso com consciência, nós confundimos isso com inteligência, nós confundimos isso com ações efetivas, e muitas vezes não é. Tá? Então cada ação sempre gera uma impressão, não necessariamente uma reação. Cada impressão influencia futuras percepções e ações. É aí que está a questão. Grande parte das impressões que produzimos a partir dos pensamentos, nós não percebemos, mas percebemos os seus efeitos lá na frente, né? Uma das coisas que Patanjali nos ensina aqui, através do Samyama, da meditação profunda, é uma espécie de autoterapia, sabe? Você investigar em profundidade a sua biografia, você investigar em profundidade as suas memórias, as histórias que você conta dentro da sua mente, sabe? E ali, nessa investigação profunda, nessa reflexão, tentar pegar cada recorte que você consegue perceber e abrir esses recortes. Tentar expandir a consciência em cima daquele recorte de memória que você conseguiu acessar. Colocar a sua inteligência para operar ali. E aí você vai perceber coisas incríveis, que só são possíveis dentro da meditação profunda. Então, é fácil de fazer? Não é fácil. É um exercício constante, gradual, contínuo, mas ele precisa acontecer. A gente só melhora a qualidade da autoinvestigação, dessa autoterapia, fazendo isso, tá? Praticando isso. Pega lá, sei lá, uma determinada fase da sua vida, né, que você tem uma certa dificuldade. Eu por exemplo, estou numa aqui da minha vida, lá na minha adolescência, que eu já estou nisso já há uns 2, 3 meses investigando. Eu peguei isso e escrevo tudo, eu vou anotando tudo. Vou anotando tudo, depois, quando eu vou voltar lá para aquele exercício, eu leio tudo aquilo que eu consegui acessar. E de onde eu consegui acessar? Através das impressões que ficou. E como é que eu percebo essas impressões? Através de imagens que estão em minha mente, através de cenários que estão em minha mente, né? Então eu vou pegar esses cenários, vou pegar essas imagens, essas impressões e vou registrar tudo. Aí eu leio tudo de novo e a partir daquilo que eu li, eu tento avançar um pouco mais. Aí, para não estressar muito, eu não fico muito tempo nisso, porque eu posso produzir ali aquilo que na psicanálise chamamos de memórias fantasmas, né? Que são substratos, experiências não vividas e que eu gostaria de viver, ou experiências vividas e que eu não consegui me aprofundar, ou uma confusão de ambas, e por aí vai a coisa, né? Então a gente vai dentro daquilo que a nossa realidade biográfica consegue nos mostrar, e vou ali, devagar, mas sempre constante, investigando, investigando, até conseguir fechar aquilo. Porque é uma coisa interessante isso. Quando você faz isso, você encontra palavras ou circunstâncias, cenários, que só você entende. Que se você falar para alguém, a pessoa que ouve não vai entender. É tipo sonhos, sabe? E todo sonho é abstrato, todo sonho é meio maluco, assim, né? Quando a gente começa a anotar os sonhos, que Patanjali inclusive sugere, você está aprendendo a conversar com o seu inconsciente. O que é o inconsciente ali? É um conjunto de memórias, de regras, de normas, de condutas, né? Que meio que ajuda você a estabilizar o ego, né? A estabilizar aquilo que você propõe para a sociedade, né? Aquilo que você mostra para a sociedade.
Quando você vai anotando esses sonhos, talvez um sonho isolado não signifique muita coisa, se você ainda não consegue entender aquela linguagem codificada, aquela linguagem simbólica que um sonho está trazendo para você. Mas só você entende aquele sonho. Se você contar para alguém, esse alguém não vai entender. Se você pegar lá no livrinho de sonhos, muito menos. Não é igual para todo mundo. Se eu sonhei com um coelho, por exemplo, um coelho saltitante é diferente do coelho saltitante da Patrícia, da Isabela e tudo mais. Não é igual, né? Então, mas o coelho saltitante para mim tem um significado, para Patrícia vai ter outro significado, para fulano vai ter outro significado. E aí, com o passar do tempo, com todas essas anotações, você vai linkando tudo isso, e então, conscientemente, ao ler isso, ao prestar atenção nisso, ao meditar sobre isso, você consegue decifrar as informações que o inconsciente está trazendo. E na meditação tem muito disso também, sabe? Bom, então, cada impressão influencia futuras percepções e ações. Isso cria ciclos confusos de comportamento e experiência. Se a gente não tiver uma certa expertise para prestar atenção nas impressões que nossas experiências produzem, isso tende a produzir perturbações na nossa mente, né? Aquilo que Patanjali vai chamar de vriktis. Vriktis, que são os meios de expressão da mente, quando não treinados, produz perturbações. E essas perturbações, quando não tratadas, tendem a produzir kleshas, que é sofrimento. Sofrimento de uma mente que está desconectada da realidade e do próprio Purusha, da própria consciência primeiro. Tá? Esses ciclos mantêm o indivíduo preso a padrões repetitivos de vida e percepção. Aí você fica naquele ciclo, você não consegue sair dele, você está sempre repetindo aquelas dinâmicas. Não importa o cenário que você se encontra, a cidade que você está, o relacionamento que você está vivendo, o que você está aprendendo de novo, há certos padrões de comportamento que se repetem. Esses padrões, Patanjali vai chamar de vasanas, que são os condicionamentos que nascem dos sanskaras, que são dessas impressões, são desses hábitos mentais que vamos adquirindo. E grande parte dos hábitos mentais, grande parte dessas impressões, desses sanskaras, eles são infelizmente nocivos, porque eles vão acontecendo e a gente não dá devida atenção a eles, a gente não presta atenção neles, porque nós estamos muito presos ao mundo externo, ao mundo material, e bastante distantes do nosso Purusha, da nossa consciência primeiro, daquilo que nós sabemos que somos essencialmente, sentimos que somos essencialmente, sabe? E é algo curioso isso, porque quando a gente para prestar atenção no que realmente somos, o que cada um de nós é, a gente se pergunta assim, beleza, eu sou o Jefferson, sou homem, brasileiro, falo língua portuguesa, tenho tais valores, tais crenças, tenho essa profissão, tenho essa família e tudo mais. Beleza, tudo isso é eu? Sim, é parte de mim, mas isso me define? Não. Né? São eus superficiais. Então se eu tirar, por exemplo, o meu nome, se eu tirar a minha profissão, se eu tirar a minha língua, se eu tirar qualquer outra coisa, eu continuo sendo eu? Sim. Se eu me mudar para um outro país, aprender um idioma novo, novos valores, novos costumes, conhecer novas pessoas, tiver uma nova profissão, mesmo sendo tudo diferente daquilo que eu vivenciei, eu continuo sendo eu? Sim. Se eu perder um braço, eu continuo sendo eu? Sim. Se eu perder uma perna, eu continuo sendo eu? Sim. Se eu ficar careca, que é o que está acontecendo, eu continuo sendo eu? Sim. Se eu olho para uma foto minha na infância, não é a mesma pessoa. Na adolescência era uma outra pessoa. Na minha primeira fase da juventude era uma outra pessoa. Mas é o eu superficial, é o eu material. Então, ou seja, quando eu olho para o meu passado, eu percebo uma distância muito grande das crenças, valores, condutas, enfim, tudo que eu vivia antes. É um outro Jefferson hoje. Contudo, tirando tudo isso, eu sei quem eu sou? Sei. E por que eu sei que sou quem sou? Porque é o meu eu substancial quem fala. É o meu eu substancial que se apresenta. E é lá no fundo do eu, no eu mais profundo, no âmago do seu ser, que você encontra um tipo de paz existencial, onde não há mais dúvidas, onde não há mais medos, onde não há sofrimento, onde não há nem alegrias nem tristezas. É como se você estivesse no alto de uma montanha contemplando a brisa da manhã. Você está em paz profunda. Porque não importa o que aconteça fora, o seu eu substancial ele permanece impenetrável, inquebrável. Não importa o que aconteça, aquilo que te define
tal como você se entende como ser humano, permanece presente. E é esse eu mais profundo que nós queremos acessar aqui, para que a gente consiga separar a mente da consciência. Tá? Isso aqui na própria visão de Patanjali. O yoga, portanto, não busca apenas acalmar a mente momentaneamente, mas interromper esse ciclo na raiz, de achar que nós somos a nossa mente, de achar que nós somos apenas as nossas experiências, de achar que nós somos aquilo que o mundo quer que eu seja, ou nos mostra que somos, né? Claro que não, é apenas uma expressão de quem somos, mas essa expressão é na verdade uma impressão produzida pela mente, e não a consciência primeira, tal como você é essencialmente, tá? Aí então, entendendo isso, vem a dissolução da identificação da consciência primeira com essa mente externa, que nos conecta com as camadas superficiais do eu. Eu não sei se está claro essa ideia de que o eu tem várias camadas. Vocês entenderam isso ou não? Tá? Só para resumir então, para que se entenda isso, imagina assim, quem sou eu? É um bom exercício meditativo de se fazer, né? Aí você encontra uma resposta. Aí você, pô, mas tem algo além disso. Aí você começa. Quem sou eu? O que fala? O que acredita? Lá. Aí você vai fazendo essa pergunta para você. Vocês lembram de um programa que tinha do Azambuja? Que ele perguntava assim para os seus entrevistadores, né? Fulano, o que é a felicidade? Aí a pessoa respondia um monte de coisa e ele olhava com aquela cara de deboche e de novo, o que é a felicidade? Aí a pessoa respondia uma outra coisa e ele de novo, o que é a felicidade? O Zambuja era um niilista, né? Então a ideia dele é desconstruir tudo. Mas o princípio dessa prática é um pouco isso, sabe? Não se limitar às impressões produzidas pela mente que te conecta com o mundo. Você tem um eu, por exemplo, um eu profissional, que é aquele que faz você ganhar o seu dinheirinho e pagar as suas contas. Então você tem uma linguagem específica no seu ambiente de trabalho. Então uma maneira de se vestir, uma maneira de se comportar, uma linguagem X, Y, Z e tudo mais. Aí você vai lá para casa, aí você tem o seu eu familiar. Aí já é uma outra linguagem, um outro vestuário, um outro comportamento, né? Aí você tem lá o seu eu espiritual, que são suas crenças, as suas práticas religiosas, se você tem ou não, enfim, aquilo que você acredita. Aí você tem o seu eu biográfico, que é aquela história que você conta para as pessoas de quem você é. Mas você percebe que tem algo a mais, e você vai escavando, 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 até chegar no eu substancial, que é aquele que só pode ser percebido e não dito. O eu substancial, ele só pode ser percebido dentro da consciência e não dito sobre ele. Você pode até expressar, né, algumas palavras ali, mas quando você traz o eu substancial no universo das palavras, você está trazendo o eu substancial para o universo das impressões, para o universo da mente, para que outros entendam. Se você fala, porque você quer que alguém ouça. Entende o raciocínio aqui? Então, se você for analisar, os vários eus que constituem você são muitos. São muitos. Mas o que importa mesmo para o yoga é o eu substancial. É a sua consciência primeira, tá? Nessa prática, à medida que o praticante aprofunda seu treinamento, seu sadhana, ocorre uma mudança fundamental. Antes dessa prática, identificação com pensamentos, emoções e experiências. Ou seja, você se identificava única e exclusivamente com seus pensamentos, emoções e experiências vividas. Só que depois da prática verdadeira, vem o reconhecimento de que tudo isso pertence à mente e não à consciência, não à sua substância. Você já tem um upgrade aí no seu sadhana, já teve um upgrade aí no seu treinamento interior, né? Então surge então o discernimento pleno, aquilo que Patanjali chama de viveka, que permite distinguir claramente. Eu vou falar já das distinções, mas viveka aqui, esse discernimento pleno, o termo viveka é utilizado para conhecimento genuíno, conhecimento autêntico. Tá? Teve um grande mestre hindu chamado Vivekananda. Ele é o primeiro a trazer para o Ocidente antigas literaturas hindus, o pensamento védico, o pensamento religioso, o pensamento filosófico, né? Ele vai ministrar várias conferências no Ocidente, e é curioso, porque Vivekananda, quando ele vinha
palestrar no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais, ele queria desassociar um pouco a ideia, inclusive do yoga, de religião apenas. Ele queria falar da filosofia, da cultura, do pensamento, mas não tinha jeito. Ele só era convidado para ministrar conferências em reuniões ecumênicas, em encontros religiosos. E por mais que ele falasse de filosofia, a galera achava que ele estava falando de religião. É verdade que religião e filosofia estão juntos, mas também são coisas separadas. Teologia é uma coisa e filosofia é outra, né? Tem alguns livros dele curiosos que ele explica isso em detalhes. E ele dizia como era difícil o ocidental entender o pensamento filosófico hindu sem achar que aquilo era meramente religião ou prática ritualística. Existe também, mas não somente, era apenas um aspecto, era apenas uma impressão, né, da consciência hindu. Tá? Então, Patanjali ele fala que esse discernimento pleno, que é esse conhecimento primeiro, essa consciência primeira, viveka, se distingue claramente o que é transitório. Você percebe o que é transitório entre corpo, mente e experiências, do que é permanente, do que é consciência pura. Você consegue distinguir a diferença daquilo que a mente, daquilo que o corpo, daquilo que suas vivências e experiências produzem como impressões mentais, do que realmente é permanente lá no seu eu substancial, no seu eu mais profundo, que é a consciência pura. Né? Então, quando o Patanjali faz esse preâmbulo, aí sim que ele vai explicar o que é Kaivalya. Tá? Até então ele está preparando o indivíduo para entender o pensamento Kaivalya, a ideia de Kaivalya. Kaivalya, que é o estado final descrito por Patanjali, a palavra pode ser traduzida como isolamento, no sentido mais técnico. Por que no sentido mais técnico? A palavra Kaivalya aparece no Sankhya no sentido de isolar a percepção do mundo, em relação à percepção da própria consciência. Pode ser traduzido também como independência absoluta, só que aqui essa tradução de independência absoluta é bastante escorregadia, porque ninguém é autossuficiente, nós sempre estamos correlacionados com tudo e com todos. É independência absoluta de Maya, é independência absoluta dos aspectos ilusórios que contaminam a mente e produzem kleshas, sofrimento. É desse tipo de independência que Patanjali está falando. Tá? E liberdade completa. A liberdade completa aqui é reconhecer Maya como um aspecto da mente, mas não estar mais preso a Maya. Uma vez eu perguntei para o meu professor sobre isso, né? Eu falei, professor, como é que a gente sabe se Maya está em nós ou não? Se estamos sendo influenciados, direcionados por Maya ou não? Ele me respondeu assim, olha, a Maya sempre vai estar à espreita. Mas se você não sabe que o que sabe é uma ilusão, significa que a ilusão está em você. Mas se você consegue identificar a ilusão buscando a verdade, é como se você estivesse lado a lado com Maya. Eu estou olhando ela aqui, mas ela não está em mim. Mas quando você se arroga ali, né? Você se cerca de certezas, né? Eu sei, eu posso, eu consigo, significa que Maya já te dominou. Não perceber a ilusão é estar na ilusão. Mas quando você a percebe, mesmo que seja fragmentos dela, significa que você tem um certo distanciamento. Ou seja, você vai estar sempre abraçado com ela. Não tem como matar Maya, mas tem como você não alimentá-la, deixá-la desnutrida, dentro de um quartinho escuro lá, bem trancadinha, para que ela não possa sair e te dominar. É isso que o yoga propõe. Porque os aspectos ilusórios da mente fazem parte da mente. E tem ali a sua contrapartida, digamos assim, positiva desse cenário ilusório que a mente produz, que é a inventividade, que é a imaginação. As artes, por exemplo, nascem daí, dessa capacidade imagética de criar coisas, de inventar coisas. E para você criar coisas, inventar coisas, você precisa tanto de duas matérias-primas, né? Da capacidade de conectar aquilo que você cria com a realidade, ou seja, a realidade é um ponto de vista a ser observado, mas você também tem ali aqueles elementos mentais ilusórios. Então você tem duas matérias-primas ali. Quando você vai pintar um quadro, você vai esculpir uma pedra, você vai criar um poema, você vai criar um romance, você está inventando coisas que encontram referências com a realidade, mas nasce dessa mente ilusória. Entende? Então a imaginação ela tem esse poder. O problema é que ela assume todo o controle e cega você, impede você de enxergar a realidade e perceber a realidade. Então quando você consegue
ter um paralelo entre realidade e ilusão significa que você tem um certo controle sobre os aspectos ilusórios em sua mente, tá? Mas mesmo assim, quando Patanjali traduz aqui como isolamento, não se trata aqui de um isolamento social ou afastamento do mundo. É o isolamento da percepção na própria consciência, tá? Não é se enclausurar numa caverna, virar um ermitão, né? Não falar com ninguém mais, evitar as pessoas, não é nada disso. É isolar a sua consciência, é um movimento para dentro. Por isso que uma das traduções para Kaivalya muito interessante é o recolhimento do eu no próprio eu. O que é o recolhimento do eu do próprio eu? É recolher os eus superficiais, os eus biográficos, profissionais, tantos quantos você consiga encontrar, nesse eu profundo, e não o oposto. Não sufocar o eu substancial em favor do eu biográfico, do eu social ou do eu profissional. Tá? É desse isolamento que Patanjali está falando aqui. Então, Kaivalya é quando a consciência deixa de se identificar com a mente, os condicionamentos cessam e os ciclos do karma se esgotam. Então, no primeiro item, que a consciência deixa de se identificar com a mente, você já percebe que são duas coisas distintas, tá? São duas coisas bem distintas. Os condicionamentos cessam, ou seja, os vasanas produzidos pelos sanskaras, ou seja, os condicionamentos inadequados produzidos por hábitos inadequados, eles terminam. Você começa a cultivar virtudes em detrimento dos vícios. Maya se alimenta dos vícios, tá? O Dharma se alimenta das virtudes. Simples assim. Então, é muito fácil sucumbir aos vícios. Você não precisa de treinamento nenhum. É só deixar fluir. É só seguir a filosofia do grande pensador brasileiro, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E você vai sucumbindo, vai caindo sem se dar conta, né? Então, quando a gente faz um movimento inverso para cultivar as virtudes em detrimento dos vícios, cada vício tem o seu contraponto na virtude. E você só pode cultivar uma virtude partindo de um vício, é óbvio, né? Que é latente em todo ser humano. O vício não precisa de esforço nenhum, já a virtude sim. A virtude precisa de tapas, precisa de swadhyaya. Tapas é o esforço, o sacrifício. Swadhyaya é o autoestudo, em conjunto com o samyama, que é a meditação profunda. Então os ciclos do karma negativo se esgotam. E a palavra karma aqui para nós também, ela pode ser bem escorregadia. Já vou falar sobre ela. E o último item relacionado a isso, a mente retorna ao seu estado potencial, não ativo. Isso tem a ver com karma. Karma é uma das leis atemporais que regulam a ordem natural das coisas, que regula o cosmos. A palavra cosmos traduzida significa ordem, o ordenamento natural. Então nós temos um karma não ativo, temos o karma potencial e temos o karma ativo. O que é um karma não ativo? É quando você não decide, quando você não escolhe, quando você não se esforça, quando você não trabalha. Ou seja, você deixa a vida te levar. Você pensa com a cabeça dos outros, fala com a boca dos outros e faz apenas o que os outros te mandam fazer. Você não tem autonomia, você não tem liberdade. E acredite, a maior parte das pessoas vivem assim. Platão já identificou isso, Aristóteles já identificou isso, os sábios hindus já identificaram isso, né? Então é o karma não ativo. O karma potencial é quando você está prestes a decidir, a escolher, a querer fazer, sabe? Eu faço isso ou não faço? Eu vou por aqui, eu vou por ali. Eu faço transição de carreira, eu continuo no meu relacionamento e termino, eu faço a viagem que eu preciso fazer, eu começo a treinar na segunda-feira ou não, eu vou comer uma lasanha, eu vou comer uma tortinha de espinafre, enfim, é tudo. Tudo aquilo que você decide, está prestes a decidir, é o karma potencial. E quando você decide, já é o karma ativo. Esse último você não tem controle. Você controla 2/3 do seu destino. A gente pode entender karma aqui como um aspecto do destino existencial de cada indivíduo. Então 2/3 você controla. Aí vem a analogia que a gente faz com a prática do Virabhadrasana. A gente faz uma metáfora aqui, na verdade, né?
Virabhadrasana 1, 2 e 3, a postura do guerreiro Virabhadra, que é traduzida apenas como postura do guerreiro. Virabhadrasana 1, né? Você está lá em Dhanurasana, o joelho da frente flexionado, o joelho de trás estendido, a base bem ancorada, os braços elevados, estendendo o tronco e tal, que é a flecha guardada na aljava. A aljava, aquele porta-flechas que fica aqui atrás, tipo Robin Hood, assim, né? Tá lá, a flechinha lá, em pé. Virabhadrasana 2, né? Quando você abre, você tensiona o arco. Você tirou a flecha da aljava, colocou no arco e tensionou o arco. Você abriu. Aí, em Virabhadrasana 2, você pode decidir não decidir. E se você decide não decidir, você distensiona o arco e guarda a flecha de volta na aljava. Mas se você decidiu, você tem então Virabhadrasana 3, que a gente fica equilibrado em uma só perna, braços, tronco e uma das pernas ficam paralelos ao chão, que é a flecha lançada. E por isso que fica meio desequilibrado, né? Tá quase que flutuando. Esse último, no começo você não consegue fazer bem, assim como fazer a própria técnica, mas com a constância você estabiliza o asana. O que é que faz você acertar mais o alvo? Treinar mais lançamentos de flecha. Quanto mais você atira a flecha, mais rapidamente você acertará o alvo. O que é atirar a flecha? É decidir, é escolher. Então, para que as suas escolhas sejam mais assertivas, Virabhadrasana 3, ou o último estágio do karma, você precisa meditar em profundidade, você precisa conhecer a sua mente, precisa entender o que é a consciência, precisa colocar a sua vida em função do seu eu substancial, do seu pursha, e não das impressões que a sua mente produz sobre o mundo. Então, quanto mais você faz isso, mais assertivas serão as suas escolhas futuras. Não é que você não vai errar, vai, mas vai errar menos. E errar menos significa produzir menos problemas, menos sofrimento. E sobre este último, Patanjali costumava dizer: um sofrimento que pode ser evitado é um sofrimento que não existe. É isso. Então, o karma, ele representa isso, basicamente, tá? Então, e claro, com isso a consciência permanece em si mesma, livre. Essa é a verdadeira liberdade que nós queremos produzir. E o fim do processo, no estado de Kaivalya, não há mais confusão entre sujeito e objeto. Não há mais apego às experiências e às impressões mentais. Não há mais necessidade de busca, de perseguição. Você já está tal como deve estar, no aqui e agora, em comunhão com a sua consciência primeiro. A mente cumpriu seu papel. A natureza Prakti deixa de operar para aquele indivíduo. Ou seja, a Prakti existe, o mundo imanente existe, é real, mas você não vive mais em função disso. Você não vive mais em função de satisfazer as experiências junto à Prakti. Tá? É como se o mecanismo que sustentava a experiência condicionada simplesmente deixasse de ser necessário. Basicamente é isso. A sua experiência existencial, ela muda. Ou seja, dito de outro modo, né? Você deixa de viver em função de produzir novas impressões mentais e viver de acordo delas, de acordo com elas, e começa a mergulhar não só em profundidade na sua consciência primeira, mas fazer com que essa consciência primeira, o seu pursha, se manifeste no mundo e atue no mundo. Quando essa consciência se manifesta a todo mundo é quando você vive pelo seu próprio Dharma, sua Dharma, né? S-W-A-D-H-A-R-M-A. Sua Dharma é a sua verdade vocacional, a sua verdade existencial. Aquilo que você, e só você, nasceu para ser e realizar no mundo. Tá? Então a síntese do Kaivalyapada resume-se em: a mente não é quem você é. Os padrões mentais podem ser dissolvidos. A consciência é independente e imutável. O objetivo do yoga é a liberdade total dessa confusão. Até aqui está claro? Temos alguma dúvida? Vamos lá. A mente não é quem você é. Vocês já entenderam o papel da mente, né? A mente ela é uma espécie de lobista entre a realidade, entre a practice e o seu pursha, entre o seu eu mais profundo. Deixa eu apertar aqui, parece que a minha bateria está querendo dar pau. Espera aí. Opa. Certo? Então,
Então a mente não é quem você não é o conjunto de impressões produzidas pela mente que são ofertadas a você de fora para dentro. Você é agora essa consciência primeira que se manifesta através da mente para se comunicar com a praxis. É um movimento inverso. Até aqui tá beleza? Pegou? Tá. Os padrões mentais podem ser dissolvidos. E aí que tá. A gente acha que não pode. A gente tem muitas vezes aquela ideia da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Isso é bobagem. A nossa mente é editável. Ela está o tempo todo se transformando. É que a gente se prende em impressões mentais. A gente se prende em sanskaras, em hábitos que nós mesmos construímos. E esses mesmos hábitos, por sua vez, vai criar vasanas, que ancoram ainda mais os sanskaras. Os vasanas são os condicionamentos. Mas tudo isso é uma grande criação das impressões mentais. Não é tão real assim quanto a gente imagina. Então, assim, tudo o que não é adequado, que percebemos em nossa estrutura mental, pode ser dissolvido. Patanjali ele vai dizer que uma das práticas do Samyama, inclusive o próprio Om, quando praticado corretamente, vocalizado, mentalizado, meditado adequadamente, ele dissolve esses sanskaras, ou seja, ele dissolve essas impressões mentais, esses condicionamentos mentais. E aí cabe a você criar novos hábitos, hábitos que agora são construtivos, hábitos que agora vão produzir núcleos mentais favoráveis para que o seu processo evolutivo se acelere. Em direção a quê? Samadhi e Kaivalya, a iluminação e a libertação. Tá? A consciência é independente e imutável. Então, a mente não é independente e imutável, é a consciência que é independente e imutável. A consciência está lá, o seu purusha está lá, esperando para ser, de certa forma, resgatado e colocado em atuação no mundo. Entende? É o que o yoga está sugerindo aqui. Todos nós somos isso. Como eu falei anteriormente, nós sabemos quem nós somos, independente de onde estejamos e o que esteja acontecendo. Sabemos que somos quem somos, desde o princípio. Desde o princípio. É o mesmo lá da fotinho de criança, da adolescência, mesmo que você mudou tudo na sua vida, mas você sabe que você é quem você é. Isso é indiscutível. E você só sabe que você é quem você é porque você tem uma consciência. E essa consciência, por conta das impressões mentais que Maya acaba nos impondo, ela não se manifesta adequadamente. Ela fica ali, sufocada, presa, querendo sair, querendo agir, querendo atuar no mundo. Então o yoga quer trazer essa consciência para fora. Portanto, o objetivo do yoga é a liberdade total dessa confusão que impede o seu purusha, essa consciência primeira, de se manifestar adequadamente com a praxis, com a realidade, com o que está fora. Tá? Então, em essência, o Kaivalyapada encerra os Yoga Sutras com uma afirmação bastante curiosa, mas radical. Você nunca foi aquilo com o que se identificava. Você nunca foi aquilo com o que se identificava, seja o que for. A prática do yoga não cria algo novo. Ela renova aquilo que enobrece, aquilo que edifica, aquilo que já está em você que precisa ser colocado para fora. Tá? Então, uma provocaçãozinha final aqui que eu gosto muito sobre esse tema. Se tudo aquilo que você chama de eu, né, no caso, pensamentos, memórias, emoções, histórias, pode ser observado, então, quem é aquele que observa? Se tudo isso pode ser observado, quem é que está observando? Essa é a pergunta. Patanjali vai falar lá no comecinho de Drastru, vem a palavra Dristi. Dristi, que é um exercício de fixação do olhar, né? Quando a gente fixa a atenção com os olhos abertos em um objeto, não pisca, fica ali, vai lacrimejar, vai arder os olhos para desenvolver a visão, é um bom exercício para os olhos, mas também desenvolve foco, atenção. A palavra Drastru, que Patanjali apresenta nos Yoga Sutras, é aquele que vê, aquele que observa. E o que é que ele observa? As impressões produzidas por essa mente. E quem é esse Drastru? Quem é esse observador? É o Purusha, é a consciência primeira. É ele que observa, é aquele que diz para você que você é quem você sabe que é. Entende? Mesmo que você não consiga explicar, mas você sabe que é. Mesmo que você não tenha palavras, mas você sabe que é. E quando a gente faz a meditação, é uma prática vedantina, inclusive, quem sou eu? Aí você vai descascando a cebola, com todas as respostas que vierem à mente. Vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando, até chegar
naquele ponto onde não há mais respostas, mas você já sabe a resposta. Você sente ela, você percebe, você tem a percepção dela. Sentir aqui não é bem a palavra, não é a palavra mais apropriada. Você tem a percepção dela, você tem a vivência dela, você tem a realidade dela ali no exato momento que você a percebe, sabe? Então, isso é o Kaivalyapada. Encerramos, portanto, os Yoga Sutras. É isso aí. Perguntas? Eu tenho uma, quando você falou de japa, né? Esse japa vem Japamala vem de japa? Porque é a repetição de 108, tal, tal, ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Ah. A palavra japa, japamala, né? Mala é o nome que a gente dá para aquele colarzinho de 108 contos. Aham. É um colar para fazer o quê? Para fazer japa. Hum. Japamala é para contar a repetição ali dos sons monossilábicos, né? Que na tradição eram seis apenas. Lam, Vam, Ram, Yan, Han e On. São como fontes de energia que vão animar determinados vórtices em nosso organismo psíquico, em nossa anatomia sutil, que é aquilo que alimenta os chakras, tá? Né? Um dos nutrientes, digamos assim, dos chakras. Os chakras são alimentados por outras coisas também, não apenas pelos bídias, tá? A palavra bídia, de semente, é porque cada chakra ele nasce de uma estrutura e nasce dessas estruturas monossilábicas, dessas estruturas sonoras, tá? E aí japa é a vocalização, bidya é o conceito, japa é a vocalização, tá? Kirtan, como eu falei, são os mantras extrovertidos, que está dentro da prática de mantra chana. Mantra Dhyana é meditação através dos mantras, que dentro da tradição religiosa hindu, em especial no tantrismo clássico, é também considerado meditação de terceiro grau. Meditação de primeiro grau para os tântricos é Yantra Dhyana, onde você vai se apropriar dos símbolos, dos conjuntos simbólicos. Né? Meditação de segundo grau, segundo grau é Mantra Dhyana, que você vai começar a trabalhar com as expressões sonoras. E meditação de terceiro grau é Tantra Dhyana, que a meditação tântrica é quando você une yantra com mantra. Você une os símbolos com os sons. Entra também em Tantra Dhyana a prática da meditação através dos chakras, que também pode ser chamada Chakra Dhyana. Tá? Chakra Dhyana, que é uma prática bem mais avançada. A gente vai estudar essa temática um pouco mais à frente. Tá bom? E aí, mais alguma pergunta? Ficou claro, gente? O Kaivalyapada? Beleza? Tá. Então eu disponibilizo aí para vocês a nova gravação do capítulo 3 que eu não gravei na aula passada, né? Vou fazer de novo. E eu gosto de estar assim com vocês aqui no ao vivo para a gente interagir. Porque surge aquela pergunta fresquinha, né? Ouviu ali no calor do momento, pá, vem a coisa e a coisa tem que sair. Porque depois ela vai embora, a coisa larga a gente, esquece, né? Eu, com todos os professores que eu tive, eu acho que eles me consideravam assim um cara muito chato, né? Que eu perguntava toda hora. Eu ia anotando, professor, aqui ó, mas ficava ali em cima, né? Mas por quê, né? Porque quando me proponho a aprender alguma coisa, eu me envolvo com a coisa, eu gosto da coisa, eu quero ir fundo no negócio, né? E acho que vocês são assim também. Tem que ser. Porque, em se tratando de filosofia, que é o tema central do yoga, né, é sempre muito profundo, é muito subjetivo, né? Então, se algum conceito não foi bem entendido ali, a gente perde o fio da meada para interpretá-lo dentro de uma determinada técnica que a gente vai fazer ali na frente. Tá bom? Beleza? Então é isso. Se não temos mais perguntas, vamos encerrar por aqui. Eu vou amanhã é terça, acho que amanhã eu já disponibilizo para vocês o PDF dessas últimas 4 aulas, tá? Os 4 capítulos, o resumo dele bem explicadinho, tudo que a gente conversou aqui, tá bom? Então é isso. Então obrigado pela presença de vocês, bom descanso e a gente se vê na próxima. Professor, eu tenho. Oi, fala, Ai, tá me ouvindo? te ouvindo. Ai, que bom, tava no mudo, não tava conseguindo tirar. Que desespero. Uma pergunta rapidinho.
Eu não sei se tem resposta, mas se tiver, daria para dizer o que uma definição do que seria a verdade e do que seria Maya? A verdade, o Dharma, é aquilo que te conecta com a realidade. A verdade era um veículo de comunicação da sua consciência, seu Purusha, com a Prakriti, com a realidade, com o que está fora. Então nós temos a verdade que opera ali, né? É aquilo que você sabe que é. Nós podemos chamar isso também de conhecimento por presença. Temos uma tradução, uma definição bem interessante para isso, que é intuição. Você está diante de um objeto, você intui a partir do que o objeto te apresenta, a informação que ele te dá, e depois você começa a deliberar, a pensar a respeito. Então aquela intuição primeira é o que nós chamamos de conhecimento profundo, de, de, de pramana. Patanjali vai chamar de pramana. Pramana é esse conhecimento por presença, é a intuição, é ali que você opera a verdade. E repito, a verdade ela é muito ampla. A gente consegue captar recortes dela e esses recortes se apresentam em nossas circunstâncias. Tá? A nossa capacidade de perceber a realidade é muito limitada, porque a estrutura da realidade é muito ampla, é infinita, vai para o cosmos, né? Então é nas circunstâncias, aquilo que está no nosso entorno, que a gente consegue operar o pramana, a nossa intuição, para captar, aprender verdades ali apresentadas, então, através dessas verdades, me conectar com a realidade. Tá? Agora, Maya é o oposto de tudo isso. Maya é quando você cria uma realidade paralela em sua mente. É quando você começa a acreditar que a realidade não é mais aquilo que você está vendo, ouvindo, percebendo ou intuindo, mas é o que você pensa a respeito, que pode nascer como, obviamente, sempre nasce através das impressões mentais, mas com uma necessidade emotiva, uma certa carência existencial, a necessidade de justificação e por aí vai, né? Então, o desafio aqui, inclusive no período moderno, é ser capaz de fluir, de pensar através da realidade e minimizar o pensamento do que achamos que seja a realidade. Dito de outro modo, né? Quando nós paramos de operar a nossa inteligência, paramos de operar a nossa intuição, pramana, a partir daquilo que nós estamos vendo, ouvindo, percebendo, né, em nossas circunstâncias, e começamos a achar que a realidade agora é aquilo que penso, porque a zona de conforto que eu produzi é muito favorável a isso, então aí Maya ela assume o controle. E tem um outro sintoma também de Maya, né? Quando você sente que a sua mente sofre, né? Seus pensamentos estão um tanto desordenados, mas você sente um certo sofrimento existencial, um certo vazio, mesmo que você tenha a impressão de que tudo à sua volta é confortável, é conveniente para você, o trabalho, a família, a casa onde está, enfim, as coisas que você consegue acessar na prática. Mas mesmo assim, você percebe que há uma certa angústia, uma certa inquietação. Patanjali fala dessa inquietação, né? Que é o start para você perceber o Maya. Tem uma inquietação existencial. Opa, peraí, parece que as coisas não são bem assim como se apresentam. Parece que as coisas não são bem assim como eu estou ouvindo que é. Parece que as coisas não estão funcionando como estão dizendo para mim que funciona. Tem algo além ali, né? Essa inquietação vai mexendo com você e você percebe um certo sofrimento existencial ali. Esse sofrimento existencial ele pode ser uma coisa boa se te levar àquilo que o yoga está propondo aqui, ou pode ser uma coisa ruim se você sucumbir a ele, né? Então assim, a gente vive uma era que esse infelizmente é um produto da filosofia moderna, né? Que vem no período pós-iluminista, pós-revolução francesa e contaminou o mundo inteiro, né? A gente está tendo uma dificuldade muito grande de pensar a realidade, tal como a realidade se apresenta. E começamos a achar que realmente a realidade é aquilo que nós queremos que ela seja. Então a ideia de que se você pensa, logo a coisa é um problema de Maya. Não, se você pensa, a coisa pode ser ou não.
Se ela tiver um referente com a realidade, beleza. Se ela não tiver, é apenas uma construção mental, que pode ser uma coisa boa se te levar, por exemplo, a produzir arte, literatura, música, artes plásticas, enfim, ou te prender naquilo, te fazendo acreditar que aquilo é real, né? Então, eu sempre volto ao princípio, quando eu até fiz um videozinho ontem falando sobre isso, né? Quando tudo está confuso, volte ao princípio de tudo, e tudo começa a ficar claro. E a partir dali você começa a operar a inteligência e a intuição de novo. Mas, em linhas gerais, nós sempre sabemos, lá no âmago do nosso ser, sabe? Lá na nossa consciência primeira, lá no Purusha, se uma coisa é verdade ou mentira, se uma coisa é real ou é falsa. O problema, depois de saber se uma coisa é real ou falsa, são as justificativas que nós damos, sabe? Para justificar aquilo que eu percebo que é falso, mas eu não quero que seja falso. Ou eu percebo que é real, mas eu não quero que seja real. É o que vem depois. Essa percepção primeira, que Patanjali chama de Pramana, que é esse conhecimento por presença, essa intuição, está em todo ser humano. E claro, através do Samyama, da meditação profunda, nós a desenvolvemos. Eu não sei se eu consegui te responder, mas é uma boa pergunta essa, que cabe bastante reflexão a todos nós. Tem um livro que chama Os Jogos de Maia, é da Adélia Guzmán. Ele teoriza bastante essa parte, né, de Maia dentro de vários conceitos filosóficos. Tá. Como é que chama o livro? Os Jogos de Maia. Jogos de Maiá. Qual é a É. autora? O autor? É Adélia Guzmán. Ele é da Nova Acrópole, sabe? Coloca no grupo lá depois, eu não conheço esse livro. Vou colocar. Depois, tá? Mas o Sutras e Patanjali ele já nos ajuda a Uhum. trabalhar essa questão, tá? Deu para entender? Professor, Não sei se deu. Super obrigada. Será que, assim, rapidinho, daria para definir realidade? O que é realidade e verdade? a realidade é a Prakriti, né? É tudo que está concebido. Independente da nossa existência aqui ou não, ela está aí, né? Eu achava que prática era ilusão, Não, não, que prática era mentira. não. A Prakriti é o mundo imanente, né? É o mundo material. E a Prakriti ela produz gunas. Gunas são as qualidades da matéria. Ou uma espécie de hierarquia da matéria, né? Do mais sutil para o mais denso. Tá? Ilusão é Maya. Ilusão é Maya. Tá? Prakriti é que para os hindus, caramba, aqui vai dar uma outra aula. Não, não, era só se. Mas a gente vai revisar Uhum. isso novamente. É que para o hindu, diferente do pensamento ocidental, como é que eu explico isso rapidinho? Para eles, imaginação e realidade, num dado momento, são a mesma coisa, sabe? E é uma linha interessante do próprio Vedanta que fala sobre isso, né? Se Patanjali ele apresenta a imaginação como uma ferramenta preciosa da mente humana para que consigamos meditar a respeito de práticas, a respeito da realidade, né? Para eles, como nós, ao olharmos para o mundo, percebemos que a mente cria uma infinidade de impressões, né? De sanskaras, e o sofrimento que angustia a vida humana nasce justamente desses sanskaras. Então pode-se dizer então que a maneira como nós entendemos o mundo, ela é uma maneira muitas vezes iludida ou deludida. O que é delusão? Diferente de ilusão, né? Ilusão é mentira e você sabe que é, né? Mas quando você vive uma mentira acreditando que é verdadeira, você está deludido. Delusão é uma atividade de crer que uma mentira é verdadeira, mas você não sabe que é mentira, porque se soubesse você não acreditaria naquilo, mas você vive dentro desse universo deludido. Então, para o hindu, em virtude desse fenômeno da mente humana de produzir com muita facilidade delusões em nossas circunstâncias, a praxis muitas vezes pode ser ilusória para nós, né? É tipo, eu me lembro quando eu treinava artes marciais, ainda treino, né? Fui participar de um evento em Buenos Aires, de ninjutsu,
E um dos exercícios é um jogo noturno que a gente faz numa floresta de invasão, resgate de reféns e tal, uma coisa assim, bem coisa de ninja, né? E eu curtia muito aquilo. E eu me lembro que eu e meu colega, nós ficamos 2 horas elaborando uma estratégia para emboscar um suposto oponente, que a gente viu a silhueta à nossa frente, né? A gente viu a silhueta, estava ali, era noite, estava meio neblina e tal. A gente ficou quase 2 horas, como é que um vai chegar, o outro vai pegar, vai envolver, vai mobilizar e tal. A hora que a gente abordou, o nosso oponente não era uma pessoa, era um cupim. Sabe cupim? Grandão assim? Baixei a forma de uma pessoa, à noite parecia uma pessoa baixada assim, mas a gente nem desconfiou que a pessoa ficou tanto tempo parada. Falou, bom, é ninjutsu, né? Ninja ele está imóvel ali, só observando, né? Então, é um paralelo dessa ideia de que muito daquilo que vemos sobre, muito que a gente percebe da realidade, às vezes não é real, é uma construção da nossa mente, né? Isso é o que nós chamamos de delusão. Então, esse pensamento de integrar imaginação com realidade na filosofia hindu é muito próximo, é muito profundo, porque a subjetividade da mente hindu é muito profunda, é mais profunda que a subjetividade da mente ocidental. Então, o mundo subjetivo hindu é muito vasto, é muito vasto. Então, a gente precisa estudar com mais cautela isso. Não é uma coisa tão fácil de entender. Você pega os textos sagrados da Índia, são fascinantes, né? São riquíssimos assim, mas você percebe ali um universo subjetivo muito profundo que mistura, né, Praktis e Maya, a ideia de vidya, de conhecimento, com a vidya da ignorância humana, né? As dualidades da mente humana, os conflitos da mente humana entre o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, né? E está presente isso inclusive na Gita, está presente na... Eita, cadê? Estão me ouvindo? Então, A minha bateria está acabando aqui, não sei por que não está carregando. Então, mas é isso, a gente vai voltar a revisitar isso, tá bom? A gente vai voltar a falar sobre esse tema, tá? Então acho que é isso, meninas. Obrigado pela presença de vocês. Bom descanso. Qualquer dúvida obrigada. que tiverem, coloque lá no grupo. Então, beijo no coração, Dharma, a gente se vê na prática. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite.